eu agradeço a vossa presença, é uma grande alegria eu poder estar aqui e é uma grande alegria o poder, na verdade, lançar este livro no Museu Nacional de Arqueologia. O Museu Nacional de Arqueologia é exatamente essa casa-mãe da arqueologia, é exatamente essa casa-mãe da história da arte, da antiguidade, e eu fui aqui que eu fiz muita investigação e continuo a fazer, e foi aqui que eu fiz uma parte integrante e importantíssima da minha vida, que foi o trazer os meus alunos e fazer imensas visitas de estudo com eles. Eles vinham às regiões da Lusitânia, ainda bem que esta exposição está aqui, ela é de facto intemporal. E com eles eu começava um diálogo que tinha a ver exatamente com o facto de as pedras falarem e ao mesmo tempo era uma maneira de os levar a tentar ouvir aquilo que as peças têm para dizer. E na verdade está e reside o grande trabalho do historiador da arte, que é precisamente o olhar para o objeto e ser capaz de o ouvir e de ir aprendendo a sua linguagem. Não há dúvida nenhuma que esta pequena cabecinha que todos viram agora e que tiveram esta fabulosa contextualização, ela foi uma grande inspiração para mim, ela foi uma grande inspiração para os meus alunos, para o encontrar, que foi um colóquio organizado em 2012, que era Encontros da História da Arte, e que teve efetivamente nesta pequena cabecinha a sua inspiração, é no seu olhar que eu tenho a inspiração para fazer os projetos ligados com a história da arte da antiguidade. E na verdade há aqui um mote muito importante relacionado com esta pequena cabecinha, que é o olhar não se esgota. Eu já vou falar desta máxima que inspira também o Horizontes Artísticos da Lusitânia, porque na verdade o nosso olhar não se esgota e nós temos que olhar mais do que uma vez para ver, e é preciso também ter presente que é preciso insistir, porque as coisas não nos são dadas com facilidade. Portanto, o trabalho exige esforço, exige dedicação e, na verdade, este livro é também um sinónimo desse esforço e dessa dedicação. O livro, como muitos de vós certamente saberão, foi uma espera de 7 anos. Ele nasceu, no fundo, nesse encontro, em 2012, esse Encontrar-te, em que realmente foram reunidos vários especialistas e falámos sobre a história da arte da antiguidade de uma forma extremamente ampla. Há um arquiteto brasileiro, Oscar Niemeyer, que diz que é preciso sonhar para que as coisas aconteçam. E, na verdade, isto para mim é também um mote. Eu farto-me de sonhar e há coisas, na verdade, que acontecem. E este livro passou por uma fase, ou por várias fases. E eu posso dizer assim, foi muito tempo. Eu também posso dizer, foi tempo demais, passou muito tempo. Não, eu no fundo acho que tinha que passar este tempo. Provavelmente para sair o livro que saiu e que tem perante vós, se calhar tinham que passar esses 7 anos, e se calhar tinham que ser 7. Porque 7 também é um número muito significativo, temos 7 dias na semana, e eu sei, por exemplo, que no Gênesis, Jacó esperou 7 anos por Raquel, e ele ainda esperou mais 7, eu tenho muita sorte, porque eu não vou esperar mais 7. E eu queria agradecer às 2 editoras, eu quero agradecer à doutora Lia, quero agradecer à doutora Joana, porque elas são uma editora pequenina com um espírito enorme. E eu tenho uma história, eu vou contar um pouco essa história daquilo que havia de ser a publicação deste livro, mas eu quero vos dizer que, na verdade, a Joana disse, quando eu enviei o meu projeto, disse-me: Filomena, este livro tem que ser publicado. E nós começámos a trabalhar quase há 2 anos. Vai fazer em janeiro de 2020 que nós começámos a trabalhar. Portanto, foram 2 anos de trabalho árduo conjunto. E eu tenho que dizer que este livro foi discutido, foi atualizado e foi melhorado. E este livro, quando eu comecei a discutir com elas, saiu de mim. E de repente eu comecei a vê-lo de outra forma, porque havia outras pessoas, para além de mim e do professor Maciel, quem irei falar, que olhavam também para mim e que diziam: sim, mas vamos fazer isto, vamos ser capazes de chegar a mais pessoas desta maneira. Portanto, há aqui realmente um projeto amplo, de um livro físico e também de uma plataforma, de um site que acompanha este livro e que no fundo fazem parte de um projeto grande que está relacionado com a história da arte da antiguidade, clássica, tardia, em Portugal
Portugal ou, sobretudo, numa província romana, que o Dr. António falou agora mesmo, muitíssimo bem, que é a província romana da Lusitânia. Grande parte do território português fazia parte dessa província. A capital, Mérida, hoje está em território espanhol. E, na verdade, a Lusitânia tem uma riqueza enorme. Portanto, este livro traz-me uma atitude, traz-me um projeto, traz alguma coisa que eu tenho a certeza que vai começar a partir daqui. Não é só o culminar, é também o iniciar. Eu queria vos dizer quais foram as minhas duas motivações principais, para além de, claro, eu estar interessada neste projeto. Aquilo que me motivou sempre foram os autores que trabalharam comigo neste livro, porque este livro é uma obra coletiva e cada capítulo tem o seu autor. E estes autores estiveram presentes no Encontrar-te em 2012. Foram apresentar os seus trabalhos de uma forma perfeitamente altruísta e, portanto, eu tive sempre presente a ideia de que eu tinha que lhes retribuir e que tinha qualquer coisa que eu devia e queria conseguir exatamente esse intuito. Por outro lado, outro dos meus grandes motes tem a ver com a profissão social, tem a ver com o meu professor, com o meu orientador, com o que ele me ensinou, com as aulas dele no Departamento de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Ele foi meu professor de mestrado, ele orientou a minha dissertação, ele foi meu professor de doutoramento, ele orientou a minha tese e ele neste momento é o orientador também, um dos orientadores do meu pós-doutoramento. Eu aprendi imenso com as aulas, o profundo humanismo das aulas do professor Justino Maciel e apaixonei-me por uma área que realmente nunca pensei que me pudesse apaixonar, que foi precisamente a área da História da Arte da Antiguidade. E foi ele que disse uma vez numa aula de mestrado, o olhar, porque o olhar não se esgota, Filomena. E na verdade ele disse aquilo tão casualmente, mas foi alguma coisa que eu nunca me esqueci, porque na verdade quanto mais olhamos, mais vemos. Este livro são os horizontes artísticos da Lusitânia, tem a ver com arte, tem a ver com Lusitânia, tem a ver com abrir horizontes. Portanto, o que este livro é abrir os horizontes. É uma obra coletiva e, portanto, eu quero vos dizer que, contando comigo, são 25 autores. E estes 25 autores, não é, estiveram comigo. Eu quero agradecer a cada um e vou nomear cada um, porque não desistiram e tiveram que fazer revisões extensíssimas e repetidas até estar tudo como nós achamos melhor. E eu quero, efetivamente, agradecer a cada um, porque foi graças a cada um deles que este livro é aquilo que ele é. Ana Patrícia Magalhães, António Carvalho, Cátia Mourão, Edgar Fernandes, Inês Vaz Pinto, Javier Domingo, João António de Almeida Cardoso Carriço, Jorge Carvalho, Licínia Nunes Correia Bentes, Luís Campos Ribeiro, Mafalda Marcos, Justino Maciel, Maria Ángeles Guterres Berramelt, Maria de Fátima Abraços, Maria de Jesus Duran-Kremer, Maria do Rosário Laureano Santos, Maria Filomena Mulder, Patrícia Brum, Paulo Brazia, Paulo Varela Gomes. E eu quero deixar aqui um abraço ao Paulo, que nos deixou no dia 30 de abril de 2016, e aí eu lamento que os 7 anos tenham sido mais, porque Paulo não está aqui connosco, mas está aqui o texto dele, e eu quero agradecer à sua esposa, Patrícia Vieira, que connosco trabalhou para que o livro e o seu texto fosse revisto e fizesse parte da nossa obra. Continuo, Teodora Otiano Drago, Vasco Gil Mandas, Vasco Reza e Virgílio Lopes. Este livro é, portanto, um livro de pessoas, mas é um livro de lugares também. Temos alguns lugares muito específicos, como, por exemplo, Frielas, em Lourdes, Santiago da Guarda, em Ancião, Midanha Velha, Midanha Nova, Troia e Mértola. E temos muitos outros que aparecem espalhados. Neste livro são lugares que faziam parte da Lusitânia, são lugares importantes para a história da arte, para a arqueologia em Portugal. Este livro está escrito em 3 línguas. Está escrito maioritariamente em português, está escrito em espanhol, está escrito em inglês. E no seu site há os resumos nas 3 línguas para todos os artigos. Fisicamente já não dava espaço. Este livro é uma aposta na língua portuguesa enquanto instrumento
de divulgação e de investigação científica. Nós podemos dizer, a língua portuguesa tem peso do ponto de vista científico? Não tem, nós sabemos que não tem, mas então temos que começar a dar esse peso. Quero-vos também dizer que 7 anos foi o tempo em que eu lutei para que alguém também pensasse que isto interessaria ao nosso público. Então quer dizer, nós então não temos um público interessado. Não, temos sim, temos é que dar alguma coisa boa. E aquilo que nós fizemos também neste livro foi torná-lo acessível, porque ciência, neste caso a história da arte, não é uma coisa incompreensível. Não pode ser, diz respeito à nossa vida, todos os dias, portanto ele tem que ser transmitido de uma maneira em que apaixona as pessoas e as pessoas apaixonam-se por isso. Portanto, o ser escrito em português é também uma aposta para elevar a língua portuguesa a isso. É também, em conjugação com o multilinguismo, mostrar que realmente nós também queremos chegar aos outros e queremos que os outros também cheguem realmente a nós. E o facto de estar escrito em português não nos limita, porque depois nós temos os resumos, porque depois nós temos a divulgação e porque depois nós queremos mostrar o que temos de importante e que temos muitas pessoas na Europa e nos Estados Unidos, e eu tenho felizmente tido a oportunidade de comprovar, que estão extremamente interessados em saber o que se passa na história, na arte, na arqueologia e na história da arte deste territóriozinho aqui à beira-mar plantado, mesmo na periferia da Península Ibérica. Interessam-se bastante. Portanto, este livro é essa variedade linguística, este livro é também a tridimensionalidade, não é? Que o Dr. António referia em relação à escultura que ali estava. Se referirem bem, a nossa cabecinha, não é? A musa inspiradora, ela é tridimensional. Aquilo que está aqui é também um louvor à criatividade e é um incentivo à criatividade. E é um incentivo a usar as novas tecnologias no sentido, precisamente, de mostrar aquilo que hoje já de certa forma não é visível, muitas vezes está fragmentado. Nós encontramos uma perna, nós encontramos uma cabeça, não é? Encontramos os fragmentos, portanto é preciso mostrar aquilo que era. Queria dizer-vos também que temos a interdisciplinaridade aqui espelhada neste livro. Se formos a ver bem, temos cerca de 49 temas que conseguimos esmiuçar nesta bibliografia deste livro, que é muitíssimo amplo e que eu espero que possa cativar os incrédulos relativamente a esta área e que possa cativar os jovens relativamente à investigação nesta área, que tem muito para fazer, e é, na verdade, um orgulho ter este livro aqui comigo. Muito obrigada a todos.